Como é que é, família boa? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, para perdoar, principalmente, né, pelos nossos legítimos superiores. Mas eu estou aqui para dar um conselho. Teremos mais paz com isso quando a gente não perdoar, simplesmente não perdoar. Eu estou aqui para trazer um motivo, partilhar com vocês essa minha, não sei se é filosofia, se é meu pensamento, né? Meu pensamento, aquilo que eu acho. Mais um capítulo da Ponta Acesa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui no canal da Luana com O. Eu sou Gerson Mário, o legítimo esposo. E estamos aqui para mais um episódio da nossa saga A Ponta Acesa. Bora acender, família. Bora acender. Mais um dia no bullies, vou tratar da presa. Antes da mila hora, minha ponta já tá acesa. De forma descontraída, vamos estar aqui a falar do mesmo deste assunto. E nós muitas das vezes encontramos essas questões e eu ultimamente tenho estado assim a investigar, a fazer as minhas investigações, como havia falado no primeiro capítulo, ou melhor, no primeiro episódio, e me deparei com isso e concluí, né, fiz as minhas conclusões, não estou aqui a fatalizar nada, é algo que eu é que estou a concluir de acordo com aquilo que eu pesquisei, de acordo com as minhas pesquisas, de acordo com os meus conhecimentos e tal. E volto aqui a dizer que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com doutrinas fechadas ou doutrinas consolidadas e tal, mas tem a ver com a espiritualidade. Minha motivação principal é a espiritualidade, é buscar a verdade de todas as coisas, sabe? Aquilo que é real, aquilo que é questionar o que estamos a receber, na verdade, o que estamos a encontrar. Então, estou aí muito por esse caminho, por essa vertente. Quem souber mais do que eu nesse sentido, fica à vontade, comenta, fica à vontade, dá o teu contributo. Estamos aqui para crescer, para acrescentar. Então, de certa forma, estamos abertos para isso. Eu tenho aqui uma base, né? Vou começar a falar do porquê que eu digo, né, que não perdoem. É muito no sentido de não tem nada que perdoar, porque eu acredito que toda a realidade que nós vivemos, nós próprios criamos isso. Tudo que vem para nós de alguma forma plantamos. Colhemos tudo o que plantamos. Então, eu acredito que não existe esse ponto de perdoar alguém, né? Se for para perdoar alguém, essa pessoa tem que ser você mesmo. Porque para tudo que é a tua realidade, tudo que você vive, somente uma pessoa é que foi o causador ou a causadora. E essa pessoa é você, para a tua realidade. Para a minha realidade, tudo que eu vivo é o próprio que criei. Então, é muito nisso. É muito nisso. Se for para perdoar, é perdoar a ti mesmo. Tenho algumas bases, né? Não vou estar aqui a falar só por falar, né? E uma das bases que eu vou buscar novamente, entrando um pouquinho mais em ocultismo e tal, é falar de um dos princípios do hermetismo, que fala do princípio da vibração. Tudo vibra, tudo se movimenta, tudo. Desde pensamento, desde palavra, desde intenção. Não sei se é intenção aqui. Ok. Pronto. No geral das coisas, né? É a intenção, o que vem no coração, o que se premedita, o desejo. Ou isso, é uma dessas palavras que eu falo. Desejo. Tudo que você deseja, tudo que você intenciona, ok, intenção é aqui. Tudo que você intenciona, deseja, que você fala, que você faz, tudo, antes mesmo até de chegar na ação, tudo tem um movimento.
Porque todas as coisas carregam uma essência espiritual que está além do material, porque é ali que começa. Então, o princípio da vibração, ela vem falar da vibração de todas as coisas. O pensamento vibra e quando ela está a fazer o seu movimento, né, a vibrar, vamos assim dizer, ela alcança outros elementos que estão a fazer parte do universo. O teu pensamento alcança o outro por conta mesmo disso, porque estamos a fazer parte do mesmo universo. Eu tenho aqui uma passagem, eu vou falar de forma meio... Tem uma base, uma das minhas maiores bases, né, é a Bíblia Sagrada, livro milenar também, que é muito acessível a muita gente. E pronto. Então é a partir dali que eu também pego e vou apertando e tal. Mas é o que eu quis só deixar aqui um ponto. Eu falo muito de hermetismo porque eu acredito que para tu entenderes bem o que está dentro, você precisa estar por fora e estudar isso nessa posição de fora. Para você entender o que está fora, você precisa de alguma forma estar dentro para entender essa posição. Vocês conseguirem entender mais ou menos. Se queres entender o que está acontecendo na tua casa, por exemplo, estás dentro de casa, tem uma infiltração, está entrando água e tal. Você precisa ir para fora para ver mais ou menos onde é que está a começar isso, qual é a causa, a origem. Então, mesmo na Bíblia, né, que é nossa cristã e tal, a gente sabe que a Bíblia é um compilado de livros, teve interesses políticos ali, é uma tradução da tradução da tradução da tradução da tradução que chegou até nós. Então, eu questiono muito essas coisas. Mas ainda assim é a base, ainda assim é aquilo que a gente pega, ainda assim tem muita verdade aí. Mas acredito que quando você busca a verdade de coração, você encontra aquilo que fala na Bíblia. Se procuras, achas, se bate, a porta se abre, tá. Isso eu também acredito porque acontece comigo. Quando eu procuro, eu encontro. É o que se diz revelação, né? Tipo, quando tu estás alinhado com o Espírito Criador, ele vai te guiar, ele vai te dar uma direção, ele vai te mostrar que você está à procura. Estás a ver? Ok, pode haver distrações, mas a tua intuição, aquilo que é a tua alma, o mais essencial da tua alma vai estar sempre a te guiar, vai estar sempre a te guiar, a te mostrar os caminhos. E eu agradeço muito ao grande arquiteto do universo por conta disso, porque tem me guiado, tem me mostrado muita coisa e são coisas que me trazem paz. E eu quero partilhar com vocês, de certa forma. Se eu tiver errado, alguma coisa assim parecida, eu sei que lá mais para frente vou colher disso e vou entender, e cada fracasso é mais um crescimento. Então, vamos lá no livro de Mateus 5, verso 21, ou versículo 21. Aqui diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Isto aqui é Jesus que está a falar, né? Evangelho, Mateus, Jesus que está a falar. A princípio ele diz aqui em cima, né? Tu ouvistes que foi dito aos antigos. Foi dito aos antigos. Não matarás, mas quem assassinar será sujeito a juízo. Então isso está a se referir na lei mosaica, aos antigos. Na lei mosaica, lá atrás, pronto. Mas ele depois diz: eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo.
A ira é um sentimento. A ira é um sentimento. Está irado, é um sentimento. E quem está irado normalmente manifesta a emoção de... Como é que posso? De raiva, né? Não sei se a raiva é o sentimento, a ira é a emoção, mas pronto. Mas tá interligado, tá interligado. Raiva, ira, pronto. Um é sentimento, outro é emoção. Quando a pessoa manifesta o sentimento de ira, Jesus está a dizer que naquele exato momento já está a começar, já está a cometer o pecado aí, já está a errar, vamos assim dizer. Mas ele não chegou de se aproximar da pessoa, não falou com a pessoa, ele não bateu a pessoa, não falou nada na pessoa, ele só se irou, só sentiu raiva, só sentiu, não chegou aí para lá. Mas ele está a dizer, Jesus aqui diz que já é errado. Até na doutrina, né, católica, disse que tem uma parte que diz assim, pequei por pensamentos e palavras. Pensamentos e palavras. Pensamentos e palavras. Não é ação. Tipo, tem atos e omissões. Tá vendo? Tipo, há uns erros aí que eles categorizam que faz sentido naquilo que eu estou a dizer. Tipo, basta você pensar, basta você premeditar. Premeditar é aqui, é desejar. Quando você se ira, quando você pensa, quando você deseja, aquilo que você tá a sentir, aquele pensamento que virou sentimento, tem vibração. E aquilo, quando você manifesta aquilo, dentro, não sair, não falas com ninguém, só manifestaste aqui dentro do teu coração, aquilo sai. A palavra vai, o sentimento vai e vai à procura da tal pessoa. Por isso que ele está dizendo assim, quando isso acontecer, já estás sujeito a juízo. Já estás, já cometeste. Mas, se não, você se calhar pode pensar assim, se eu não falei, se eu não lhe toquei, se ele não sabe que eu que falei, então não aconteceu nada. Não, aconteceu. Porque existe esse princípio, tudo vibra. Você basta pensar, basta sentir, anda, vai e vai atingir a pessoa. Eu fiz só esse trecho, deixei esse trecho aqui só para explicar um pouquinho mais ou para vos fazer entender, para dar um exemplo, né, daquilo que eu estou a explicar do princípio da vibração. Pronto. E tem um outro princípio que diz que toda causa tem um efeito, é o princípio da causa e efeito. E tem outro princípio que é o princípio da correspondência. Da causa e efeito é toda causa tem um efeito. E tem da correspondência, que é tal como em cima é embaixo. Tal como em cima é embaixo. Só para deixar aqui clarinho, para poderem entender aonde é que eu quero chegar. Vou seguir com a leitura. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, isso é o verso 23. Se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda a certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Eu quero que você preste atenção aqui. É aqui que eu quero pegar aqui. Preste atenção. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta
ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é se você fez alguma coisa no teu irmão. Não é se você fez, não é se fizeste alguma coisa no teu irmão. Tá dizendo assim, não. Se você se lembrar que tens inimigo, se você se lembrar que tens alguém que fala mal de ti, se você te lembrares, whatever, que tem alguém que te persegue, tem alguém que te ataca, tem alguém que está atrás de ti, tá a ver? Tem alguém que tem algo contra ti. Se você lembrar, não é que se você fez alguma coisa na pessoa, não, tá assim. Se você se lembrar, tipo, que alguém tem algo contra mim, deixa a tua oferta e vai se reconciliar com ele. Deixa a tua oferta e vai se reconciliar com ele, porque estarás sujeito a juízo. Fiquei assim a pensar, pá. Isso é muito complexo e é perturbante também, tipo, você não fez nada, estás a ter a tua vida organizada, não chegaste na casa do outro, não falaste nada, não atacaste, ninguém nunca ouviu você a fofocar, ninguém nunca ouviu você, se calhar, a falar mal do outro, não fizeste nada que prejudique o outro, ninguém nunca atacaste, nunca bateste, nunca fizeste, nunca roubaste ninguém, mas mas se você lembrar que alguém tem algo contra ti, tá de falar para você ir lá, falar com ele. Eu comecei a pensar, tipo, não faz sentido. Tipo, se ele tem algo contra mim, não é ele que tem que vir pedir desculpa. Se ele que me atacou, não é ele que tem que vir pedir desculpa. Se ele que me persegue, não é ele que tem que se entender, não é ele que tem que vir fazer acordo comigo. Como é que eu é que vou entrar? Isso me levou a refletir muito. E quando eu percebi, juntei um mais um, né, nas minhas paranoias, e eu cheguei nessa conclusão. Sim, por quê? Porque toda causa tem um efeito, porque toda realidade que nós vivemos, nós mesmos é que criamos. Então, tá a dizer assim, se você tem algum inimigo, você próprio, não é que você tem que lhe perdoar, não. Você tens que pedir perdão, porque o único que você tem que perdoar é você. Não é para você lhe perdoar, não, porque não tem nada que lhe perdoar, porque se alguém te atacou, o culpado foste tu, mas como assim? Como assim eu fui o culpado? Não faz sentido. Mas faz sentido. Tem uma explicação para isso. É aquilo que eu estava a explicar, do princípio da vibração. Provavelmente você reverberou alguma coisa, você pensou alguma coisa, provavelmente você sentiu alguma coisa contra alguém e você lançou. E no princípio da correspondência que diz tal como é em cima e embaixo, tal como é fora e dentro, tal como é à frente e atrás, me faz entender de que se nesse, tipo, eu vou estar aqui a falar desses três princípios que estão meio que interligados. Por que que Jesus fala para você, quando você lembrar que alguém fez algo contra ti, tens que ir para lá? Porque toda causa tem um efeito. E tal como é à frente, é atrás. Ou melhor, tal como é agora, foi ontem. Ou tal como é agora, será. Mas como assim? Tudo que a gente fizer, a gente trabalha com a ressonância do universo. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente pensar, tudo que a gente semear, a gente vai colher. Toda causa tem um efeito. E tem aquela frase que diz o seguinte, né? O bom filho volta para casa.
O bom filho volta para casa. Filho se relaciona a feto. 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 O bom feto volta para casa. O bom feto volta para casa. O bom efeito volta para causa. O bom efeito volta para causa. Tudo o que você fizer vai voltar para ti. Então, tudo que você está vivendo no teu aqui e no teu agora, você é que plantou. Porque tal como é agora, foi. O princípio da correspondência diz isso. Então, vamos só entender mais ou menos como é, tipo, no exemplo, né? Quando você, ok, nesse momento, alguém tem algo contra mim, né? Alguém está me atacar. E a Bíblia diz que eu tenho que ir lá me reconciliar. E com isso que eu estou a dizer agora, a culpa é tua. Você fez alguma, você plantou isso. Mas como? Como é que eu plantei? Pode acontecer da seguinte forma, vou estar aqui a criar um cenário, mais ou menos como é que as coisas acontecem. Primeiramente, se o efeito volta para a causa, qual é o efeito? É o que a pessoa me fala mal. A pessoa me fala mal, esse é o efeito. Hoje por hoje a realidade é que alguém me fala mal. Esse é o efeito. A teoria diz que tal como é no efeito é na causa. Então, e o efeito volta na causa. Quando eu disse tal como é no efeito na causa, estou a basear-me no princípio da correspondência. Pronto. Se tal como é no efeito é na causa, tal como está acontecendo agora, eu próprio que sou o causador. Então começo a pegar aquela cena como objeto, porque a pessoa está falando mal de mim. Como o efeito volta para a causa, o efeito é a pessoa falar mal de mim e a causa sou eu. Quer dizer que eu próprio, na causa, né, no momento da causa, eu falei mal de mim próprio. Muitas das vezes a nossa baixa autoestima, as nossas afirmações negativas contra nós mesmos é que causa isso. Eu não vou conseguir, eu não presto, eu não sou tão bom o suficiente. São palavras negativas que a gente vai falando para nós mesmos. Estamos a lançar onde? No universo. O universo vai te devolver a mesma coisa, mas do mesmo. Vais receber a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. No momento que você fica tão cheio de tanta palavra negativa, de tanto negativismo, o corpo não aguenta. A tua alma fica atordoada. Você fica cabisbaixo, você fica depressivo, você entra em ansiedade, você fica tumultuado, tá? Você fica sem paz. Sem paz. Você fica muito perturbado, sem paz nenhuma. Sem paz nenhuma. E você começa meio que a entrar num ciclo vicioso. Erras, falas, mas no momento que você se calhar tinha que agir para tomar uma atitude, porque tudo que você vai plantar, você vai colher. No momento que você tem que plantar coisas positivas, ação mesmo positiva, para você colher resultados, você está a lamentar de não ter resultado. Você está a lamentar de ter resultado, se calhar, fracassado. Um resultado inesperado. Você está a lamentar mais ou menos, se calhar, de não ter conseguido algo que você queria, um objetivo, não foi bem, não foi realizado, algo assim. Naquele momento você se culpa. Palavra negativa. Quanto mais palavras você começar a falar para ti negativas, o universo está a apanhar. E normalmente chega um momento que nós, por natureza, queremos tirar aquele peso, porque tipo, não queremos mais viver com aquilo. Não queremos mais viver com aquilo, com as palavras, com o peso, porque cada palavra que a gente lançou veio peso. Tipo, ok, tu pode falar para mim, tu põe muito peso negativo. E tudo que você põe no universo, você recebe.
Tudo que você pensa, você atrai. Então, quando você começa a falar de eu não presto, eu sou tal coisa, você só está a atrair pessoas daquilo que você está a falar. Vais atrair pessoas que também estão na mesma situação que você. Pensamento negativo como você. Vais atrair pessoas assim à tua volta. Tá? Vai atrair pessoas, situações, tudo à tua volta, tua realidade, toda a tua realidade vai estar baseada naquilo que você está a falar. Agora imagina. As pessoas à tua volta vão ser basicamente, vamos assim dizer, vão ser basicamente o resultado daquilo que você fala para você mesmo. Você está muito negativo, a tua volta vai ter pessoas muito negativas. Você atrai mais do mesmo. Pessoas que estarão semelhantes a você. Naquele exato momento, nós no universo, nós somos que nem espelhos. Nós somos uma porção do todo. Cada alma aqui é uma porção do todo. Então, nós estamos interligados também. Quando a gente faz bem a nós, estamos a fazer bem aos outros. Quando a gente faz mal a nós, estamos a fazer mal aos outros. Então, automaticamente, como a gente se vê como um espelho no universo, quando você olha, tudo que está à tua volta é o reflexo do que está dentro de ti. Se tudo que está à tua volta é o reflexo do que está dentro de ti, quando você olhar para uma pessoa que estiver ao teu redor, de forma automática você vai conseguir perceber nela aquilo que você também odeia em você. Se você se acha que é fracassado, se você se acha que não presta, tudo que você acha que você é e você fala para você, eu sou, coisas negativas. Como você falou coisas negativas, você atraiu pessoas também que estão no mesmo time e vão ficar à volta de você. E quando você olhar para essas pessoas, você vai ver o espiritual dessas pessoas, a alma dessas pessoas. Você vai ver aquilo que você não gosta em você. Automaticamente, você vai olhar para elas e vai meio que ver o teu reflexo. Como a tua luta com aquilo que você não gosta. Você meio que não aceita algumas limitações, o que aconteceu, você meio que foi programado a ser muito rígido com você mesmo. Você vai bater muito em você. Quando você vê a outra pessoa, você não vai reconhecer que essa pessoa é uma pessoa, ter a vida dele e tudo mais. Você vai olhar para aquela pessoa, ela vai refletir você. Como vai refletir você? É tipo, estás a olhar para o teu próximo e vais se ver. Como você está habituado a se atacar, você vai olhar para aquela pessoa e vais atacar. Mas não vai atacar aquela pessoa, mas você vai atacar o reflexo que você está vendo naquela pessoa. Que é aquilo que você vê em você. Vão apanhando. Isso aqui é mesmo só para refletir, isso é para refletir. Tudo aquilo que você reverbera, tudo aquilo que você manda para o universo, ele te devolve. Quando você vê aquela pessoa, você como está habituado a se atacar, palavras negativas para você mesmo. Quando você olhar para aquela pessoa, você vai ver um espelho. Porque tal como é dentro, é fora. Tal como você não gosta de você, você atraiu coisas para fora. O universo vai te pôr fora. Tá vendo? Tudo que você tem dentro. Se você dentro tens ingratidão, tens frustração, fora vai ter frustração. E quando você olhar para fora, vai parecer tipo que estás a olhar para dentro. Por conta desse princípio da correspondência, tal como é dentro, é fora. Tal como é em cima e embaixo. Como você vai ver aquela pessoa à tua frente? Você vai achar que é você. Então, todas as flechas que você mandava para você, não vai achar nada, vais mandar para aquela pessoa. Sem entender o que é que você está fazendo. Isso é de forma inconsciente. Vais mandar para aquela pessoa, vais reverberar para aquela pessoa, mas não vais estar a dar conta que você está a magoar alguém, que você está a atacar alguém. Não vais dar conta. Isso vai virar um looping. Vai estar a trabalhar no automático. Vais atacar. Sem dar conta do que você está a fazer. Mas provavelmente você não vai atacar assim de forma física. Não vais tocar na pessoa, mas vais olhar para aquela pessoa e no teu coração vais falar mal. Vais pensar mal.
Mas inconscientemente você não vai estar tipo a falar, ela não te fez nada, mas você pá, não gosta da pessoa, estás a mandar flecha, pá, 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 pá. Não estás a entender o que você está a fazer. Estás a mandar flechas. Flechas, 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 muita flecha. E depois você cessa, vai chegar num processo que depois vai cessar e tal, vem alguém te dá umas palavras de motivação, te puxa, porque tudo é energia, né? Vai estar numa frequência diferente, alguém te puxa, te tira, você esvazia pensamentos negativos, tá vendo? Anula pensamentos negativos, começa com os pensamentos positivos. Ok. É dali para frente que você está semeando pensamentos positivos, mas você já semeou coisa negativa. Como você semeou ataques no outro, vai chegar um momento que essa pessoa vai estar na mesma posição que você. Tá vendo? Essa pessoa vai estar na mesma posição que você. E se você realmente não sair, tipo, você só vai dar conta que está a ser atacado quando você ficar novamente no mesmo nível, porque o ataque nunca vem no mesmo nível. Tipo, o ataque tem que ser no mesmo nível, o ataque nunca vem de baixo. E o de cima nunca o de cima nunca ataca o de baixo. E o ataque nunca vem assim, tipo, é no mesmo nível. Se você sentir que foste atacado, é porque estão no mesmo nível. O ataque nunca vem assim, tipo, tá vindo de baixo, não, ou de cima, não chega. Você não tem como daqui de baixo atirar uma pedra no avião, não vai chegar lá. E o avião também não quer mais se preocupar em atirar pedra, ele tá a voar, mano. Mas se tá a ver ataque, é porque tá no mesmo nível. Tá no mesmo nível, tá a se olhar. Se você perceber que está a ser atacado, quer dizer que você está no mesmo nível daquela pessoa. Se aquela pessoa está a te atacar, quer dizer que ainda estão naquela frequência, por conta daquela vibração. Se realmente isso está a acontecer, quando você entender que está a ser atacado por aquela pessoa te atacou. Se você, é o que está escrito aí, né? na Bíblia. Se você se lembrar que alguém tem algo contra ti, é para você refletir que o causador foste tu. Então, não é questão de perdoar. Por isso é que a Bíblia fala, eu quando li isso, fiquei tipo, pô, não faz sentido. Pô. Não é para perdoar então. Não, tipo, é tipo, o perdão tem que ser mais para ti do que para a pessoa. Porque se você entender como é que as coisas começaram, você precisa entender como é que as coisas começaram. Quando você perceber como é que começou, você vai dar conta que o outro não tem culpa, a culpa é de você. Então não é questão de perdoar, é questão de aceitar, perceber, trocar a frequência e ir embora. Porque aí fala, se te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai lá e se reconcilia com ele. Quem está falando é Jesus. Né? Todo mundo sabe Jesus. Quem está falando é Jesus. Se te reconciliar, vai lá para se reconciliar com ele, porque senão ele vai te entregar a juízo, a tribunal, porque é juízo. Juiz tem a ver com justiça, justo. Justo é contrário de largo, né? Justo. Não sei se vou conseguir dar um exemplo. Justo. Calma aí. Largo, justo. Justo, largo. O justo é o que entra aqui. Vamos assim que isso aqui. Vamos tentar imaginar que isso aqui é um tubo, né? Um cone, assim dizer. Sei lá. Isso é uma porta, isso é uma porta. O que entra aqui tem mais chance de sair aqui porque isso é justo. Não vai desviar. É o que entrou aqui vai sair aqui. Mas se for o mesmo elemento que cabe aqui e entrar aqui, pode não sair na mesma direção. Tipo, se entrar aqui, como aqui é muito largo, pode não sair na mesma direção, pode sair aqui. E quando sai aqui, quer dizer que isso aqui não é justo. É largo. Eu acho que vocês estão a entender o que eu estou a querer dizer, né? Justo, largo. Justiça, não justiça. Aqui pode não haver justiça.
Aqui é a justiça. Entrou aqui, não tem como sair assim, não tem muito espaço aqui para sair. Entrou aqui, vai sair aqui. É certo que vai sair aqui. Se entrou aqui, é certo que vai sair aqui. Mas se entrou aqui, como tem nesse espaço todo aqui, pode não sair aqui. Entrou aqui nessa ponta, pode não sair aqui nessa ponta, pode sair aqui nessa ponta. Aqui não há integridade, aqui há integridade. Vamos. Então é muito nisso. Tudo aquilo que a gente manda no universo, ele devolve. Tudo. Então, alguém te fez mal, o culpado é você. Você que lhe pôs no teu meio. Alguém te atacou. Eu já tive... Eu cheguei nessa minha conclusão. Há tempos eu tive um episódio, né? Que eu não foi lá muito bom para mim. Eu estava assim... um pouco chateado com a situação. Fiz um trabalho para alguém, né? É alguém, posso assim dizer amigo, né? Posso assim dizer amigo, posso assim dizer, no meu meio, né? No meu ciclo de amizade, né? É do meu ciclo de amizade. E aí, pronto, a pessoa não honrou muito bem. Eu dei-lhe assim as minhas condições de trabalho, né? Trabalho profissional mesmo. Dei as minhas condições de trabalho, olha, são X% no início, depois X% no final, tá. E pronto, a pessoa envolvia mais uma terceira pessoa que eu nunca cheguei de ver. Pronto, e a pessoa meio que não estava assim a aceitar as condições. Então disse, ao invés de ser 50% no início, outros 50%, não sei, ao certo era que 30%, acho que era 30, 40%, acho que era isso, 30, 40%. 30, 40, 10 ou algo assim parecido, ou 60, 40. Pronto, mas era a parcelada, até já nem lembro disso. Mas pronto, vou dar um exemplo. Era 50, 50. Não é um exemplo. Era 50, 50. E a pessoa, combinei, eu tenho que receber os 50% agora, faço o trabalho, depois o resto do trabalho, quando eu fizer a entrega do produto, você devolve. Ou paga os outros 50%, ok, mas a pessoa diz, não, a terceira pessoa não está muito segura com essas condições, mas ela segura fazer o pagamento 100% no final, trabalha só no final do mês e tal, vai acontecer. Fiquei assim, tipo, no final do mês tá mais pronto. Eu entro na confiança de falar, não, poxa, como é a pessoa que está a falar comigo, que tem proximidade comigo, está a me garantir, então eu aceito. As minhas condições primárias, eu tive que baixar e falei, ok, pronto, aceito. Aceitei as condições dele, já não estamos jogando nas minhas condições. E no final das contas, a pessoa girou e não cumpriram. Não cumpriram com aquilo que tinham que fazer. Não cumpriu com aquilo que tinham que fazer. Eu fiquei bem chateado, eu fiquei maluco, falei, porra. Até ficar assim, porra, fazer negócio comigo é um mambo complicado. Eu comecei, tipo, a ficar bué baixo, mano. Tipo, porra, por hoje, mas ficar mais inimigo, por causa desse mesmo dinheiro. Eu fiquei mesmo bué chateado mesmo, bué chateado. Eu disse, trabalho depois, eu nem cheguei mais de entregar, disse não, daí já não vai e tal, fiquei bem chateado, é melhor ficar só assim, procurar só uma outra pessoa, já não posso, tava a enrolar muita coisa, que eu já perdi paciência, disse não, se avançar até aí, me levarem mais, me curvarem mais, vai ficar tipo, isso não, eu não curto isso, não gosto disso, não gosto. Então, fiquei muito chateado, procurei mesmo falar com Deus e tal, Deus tá aí como tá esse mambo, é justo mesmo isso, eu buscava justiça, vou te falar, eu não sou assim de bater de boca, mas eu gosto justo. Eu falei, pai, se isso não é meu suor, tá tudo bem, mas se é meu suor, faz alguma coisa, que assim não. Eu não deixo passar, eu posso, tipo, não bater de frente contigo, eu vou resolver com quem... Eu sento com quem resolve. Falei assim, tá bom.
eu não vou bater minha boca. Nem vou falar mais nada. Se vai fazer, mas depois faz acontecer aí. Eu não tenho minha experiência com o divino, que eu acredito, não é algo de me passarem lá, não. Eu tenho experiência mesmo assim. Eu sinto, eu sei, eu falo, eu sei, eu ouço. Isso não é algo que vão me contar, não. Isso eu vivo. É minha fé, é fé mesmo. Fé no nível 3. Epa. Só que Deus me mostra depois assim que ele fala, não, Gerson, culpado é você. Eu falei, cá, grande bofa. Falei, culpado é eu, mas como? Deus falou, culpado é você. Ele não tem culpa. Deus falou assim, eu sou justo. Eu não vou fazer nada. Eu estava a ler a Bíblia no Salmos 23. Salmos 23. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, Salmos 23, deixa eu ler. Eu procuro conhecimento que você não faz ideia. Eu amo mesmo assim, eu amo a verdade. Eu gosto mesmo muito disso. Eu peguei Salmo 23. Se do nada, tipo, já... Tô a ver já... tá aqui. Salmo 23, verso 3. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Eu estava a orar nesse salmo para tipo, me dar força, sabe? Salmo 23, para quem é um salmo que dá energia. E eu peguei esse salmo para meditar, porque estava passando um tempo assim muito iato. Falei, não, deixa eu meditar isso para me dar força e tal. E eu medito o Salmo 23. Chega no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me, verso 3, restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Eu nesse dia, foi o dia que eu percebi esse verso, restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Deus não faz cunha. Deus não é parcial. Deus não é tipo para o que ora mais, para o que ora... Não. Deus é a pessoa assim. O que você plantar, você vai colher. Tudo que é feito na tua vida, você é que causou. Então, é assim. O que você plantar, eu vou te conduzir a colher. O que você planta, você pode escolher, mas o que você colhe, você não pode escolher, é obrigatório. Então, Deus te dá o livre-arbítrio no plantio. Deus te dá o livre-arbítrio na causa. Deus te dá o livre-arbítrio nas primeiras ações, no que você vai pensar, no que você vai sentir, no que você vai falar. És livre. Mas assim mesmo que seja de ti, vai para o universo, Deus restaura o teu vigor. Olha, mesmo que você está de rastro, Ele vai te levantar só para ir colher o que você plantou. É isso. Eu quando entendi isso, Deus falou, Gerson, eu estou a te conduzir para você colher o que você plantou. Eu falei, mas eu plantei isso. Como assim eu plantei? Sim. Se você não cedesse às tuas condições, se você dissesse, ok, é 50 no início e 50 no fim, ponto final, nunca iam chegar no ponto de você ficar assim, frustrado. Aí você só levantou a escassez que há em ti, você foi, porque você tinha outra necessidade, você quis dinheiro. Eu falei, pô, é bom, tá a levar, mano. Eu falei, pô, faz sentido. Sim. Se você dissesse 50, não quero, mano, tá fixe. Eu não avanço. Ok, o que que, pronto. Deus assim a falar comigo. Como é que, vem do teu estado atual e o teu estado anterior. No início, não tinhas aquele dinheiro. No fim, também não ficaste com aquele dinheiro.
Mas porque você cedeu às tuas condições, à tua integridade, você falou que é assim, mudaste, baixaste a tua integridade, acabaste por não ficar com o dinheiro como estava no início, mas acabaste por ficar mal, magoado, coisa que te mete ainda mais para baixo, a reverberar sempre aquelas palavras negativas. Vai falar, não, eu não presto, eu sou, eu tal, estás a falar mais cenas negativas, vais atrair mais quê? E eu comecei a dar conta que tudo que estava a acontecer comigo, tudo que estava à minha volta, tem a ver com aquilo que eu pensava, intencionava, tudo aquilo que eu premeditava, vibrava, ia para o universo trazia de volta. Então, todos aqueles que estão à tua volta, mano, todos, o top 5 que está à tua volta, as pessoas que estão ao teu redor, são coisas, são correspondentes diretos de tudo aquilo que você tem dentro de ti. Se estás a andar com 5 campeões, é porque você já é o sexto, mano. Se estás a andar com 5 burros, por aí, é por aí. Então eu percebia, naquele momento eu disse a Deus obrigado, agradeci muito. E vou ser sincero, a pessoa ganha uma paz. Porque muito do que tem acontecido é isso, tá vendo? Mas como assim perdoar alguém que está me fazendo mal? Como você não tem conhecimento, és livre, é normal você pensar assim. E essa questão de perdoar, porque se você não percebeu porque que você tipo, vamos perdoar, mas, mano, eu comecei a ver, pô, porque há pessoas que falam, não, as pessoas fazem tanta coisa negativa, mas como é que eu vou perdoar essa pessoa? E vivem nesse dilema. São pessoas devotas. Alguém lhe fez algo, mas não vou perdoar. Mas o tal perdão não é um perdão assim, tá a ver? O perdão não lhe traz paz. Quando ele olha para a pessoa que lhe fez algo de ruim, tá a ver? Se ele tiver a levar aquele conceito de tenho que perdoar porque Deus fala para perdoar, chega um momento em que você olha para a pessoa, o teu corpo vivo, o teu coração, o coração da pessoa tá a vibrar, quer ela tirar um mambo, quer ele fazer uma cena, como que ele, mas sacana mesmo, tá à minha frente mais. Tá a ver? Alguém tá passando à tua frente, quer passar um serrote em cima da pessoa, mano. Tá a ver? Você fala, meu Deus, você até vai querer culpar o Satanás, você vai falar, meu Deus, cara, eu mesmo que não fiz nada. Se ter coragem, é? E o Satanás falava, não. Satanás vai falar, Deus é meu testemunha. Satanás vai falar isso. Deus é meu testemunha, eu não fiz nada. E quem paga é você mesmo, não é ele. É muito nisso. Tudo aquilo que está à nossa volta, nós próprios que criamos. Nós próprios criamos. Nós próprios criamos. Português é bem complicado. Nós próprios criamos. Nós mesmos criamos. Yeah. É muito nisso. É muito nisso. Então, dá uma grande paz quando você percebe que o que está acontecendo à tua volta, você é o responsável, não é o culpado, você é o responsável. É bom mudar os termos agora para nós mesmos. Eu sou responsável pela minha realidade. Então, eu tenho capacidade de escolher o que vou plantar, tenho capacidade de escolher a causa, mas não tenho a capacidade de escolher o que eu vou semear. Tal como em cima, embaixo. Aquelas palavras vão. Como você se lembra que tem alguém contra ti, Jesus está a falar, vai lá, mas tipo, eu nunca entendi muito bem, mas eu vou lá então por quê? Vai lá porque você vão te pôr em juízo. Só que esse cara muita gente pensa, não, é porque Deus quer só assim. Mas tipo, tem que ter um motivo mesmo assim, tipo, tem que ter lógica. Mas Deus quer assim só, me fez mal, Deus quer. Por isso é que muita gente, quando vê que não, as explicações não batem certo, sabe? Alguém não está conseguindo explicar bem algo das Sagradas Escrituras, fica frustrado e fala, não, frustra, fala, não, isso não faz sentido, não tem lógica. E não senta mais, não ouve, fala, tipo, eu não tá percebendo o que você está a falar, tipo, mas como é que.
você está a falar por falar, mas na realidade não é assim. Tipo, yeah, e realmente na realidade não é assim. Mas agora, quando você perceber isso que eu estou a explicar aqui nesse vídeo, que você é meio culpado e as coisas acontecem assim, você vai começar a ter paz. Você vai saber, não, quando alguém tá vindo te atacar, porque você atacou primeiro. Você atacou primeiro, isso é que vai te dar paz. Não é que você tem que lhe perdoar, não. Você tem que se perdoar porque você próprio antes se atacou. E as coisas andaram assim. Você se atacou, você falou coisas negativas. O que está à tua volta chegou porque você atirou, você deu no universo, o universo te devolveu. Quando você vê te devolver, não, eu sou não, você não é vítima, mano. Você é o protagonista. Você causou isso tudo. Então vamos fazer o quê? Vamos mudar a mentalidade. Vamos abrir nosso coração. Vamos, vamos nos desfazer um pouco da religiosidade. Eu digo sempre, mas Jesus, você está falando muito de Jesus, não sei o que. Yeah, eu nasci no cristianismo. Quer dizer, não tecnicamente nasci. Eu sou africano, sabe? Africano tem costumes africanos. Yeah. Eu, antes de conhecer padre, pastor, isso é algo sem tabu que eu estou falando aqui. Eu já conheci pessoas da cultura africana que são tidas como pessoas que curam. Tá a ver? Eu, antes de ver profeta, já vi pessoa que uns falam que embandeiro ou curandeiro, o termo assim, o termo na língua nacional às vezes é que complica às vezes a percepção das pessoas. Mas já vi pessoas que vem, epa, tá acontecendo isso na tua vida, assim, 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 assim. Isso é dom do ser humano. O que um pastor faz, o dom do pastor, antes de ser homem de Deus, é homem. E isso é capacidade do homem. Tá vendo? Mas depois na igreja católica e tal, eu fui aprendendo isso, ok, Jesus, mas tipo, você tem que pensar o seguinte, né? A Bíblia diz que pelos frutos conhecerás a árvore. Eu acredito, a Bíblia não conta muita coisa. A Bíblia não conta muita coisa. A relação que eu faço, tipo, de hermetismo sempre e Jesus, eu estou a estudar muito isso, tá? Hermetismo e Jesus. Hermetismo, eu já falei no primeiro capítulo, vou falar aqui de forma bem rápida. Hermetismo é uma doutrina não, né? Como é que eu posso dizer? É um conjunto de princípios, né? Que foram criados por uma divindade que no Antigo Egito falavam Tot e na Grécia de Hermes Trismegisto. Pronto. Por que eu estou a ver essas relações? E isso é que está me fazer investigar ainda mais. Pronto, Jesus. A Bíblia conta, Jesus é judeu, né? Ok. Mas Jesus chega um momento que vai aonde? Vai no Egito. Conta uma parte assim que foi no Egito. Não conta quanto tempo ele ficou no Egito. Não conta quanto tempo. Não conta nada que aconteceu no Egito. Não fala, na Bíblia fala no Egito. Não, quer dizer, a Bíblia que nós temos, né? Essa é a Bíblia que nós temos. Não conta isso. Mas tem outros livros ocultos. Tem outros livros que não mostram. Muitos livros estão aí guardados aí no estado, naquele estado aí. Tem outros livros que estão. Hoje por hoje estão a surgir, as redes sociais estão a falar muita coisa. Você tem que ter seu discernimento para ver o que é que não é. Mas pronto, está a surgir muita coisa. Então, isso já desperta a curiosidade para você tentar, pelo menos, só tipo, é verdade, não é verdade? Questiona, tipo, porque o livre-arbítrio começa aí, mano. Você que causa esse mal, você que, a tua realidade você que cria. Então, eu percebi que se Jesus falou essas coisas aqui, estão a bater certo, tem relação com essa questão dos princípios que eu estou a falar aqui, do Hermes Trismegisto, do Todd e tal. Faz sentido, porque imagina só. Jesus fala assim, foi-vos dito que se você matar, serás morto, não pode matar, aquilo que eu estava falando no início, né? Não pode matar. E isso dessa lei de não matar, essa lei de não matar é de quem? É de Moisés. Moisés é quem? Moisés também é descendente dos judeus, hebreu, mas Moisés era quem? Moisés era príncipe dos egípcios. Moisés não era criança judeia normal ou como é? Hebreia normal.
Moisés tinha programação do Egito dentro dele. E é ele que em comunicação, em conexão com o divino, na forma, ele entendeu o divino da forma dos egípcios e ele pegou aquilo, se calhar misturou com um pouco daquilo que estava vindo na revelação dele e entregou para todo mundo seguir. O judeu em si, ele segue lei mosaica, lei do Moisés. Alguém que era príncipe do Egito. E esse Deus que eu estou a falar, ou essa divindade, o Tot, é alguém que os egípcios adoravam e tudo mais. E tudo que eu estou a pegar disso aí do Tot tem a ver com aquilo que Jesus pegou. Ele falou, não, tipo, tem uma parte aí que se calhar não está a ver bem. Aí tem uma parte da vibração. Se você só pensar, se você só desejar, vai causar também dano no outro. A Bíblia se calhar não fala, mas ele se calhar chegou, não, isso aqui bate certo com o princípio da vibração, que falaram ali, o Moisés falou tal, ok, mas não abriu bem, né? Mas o princípio da vibração, isso é só questão de pesquisar. Jesus também foi estudar. Tem que haver isso. Tem que haver isso. Então, família boa, isso é tudo que eu queria falar com vocês. Os assuntos aqui vão ser dessa forma, longos. Desculpa lá, mas é muita coisa que temos aqui que destrinçar e falar assim em supositórios, coisas em cortes e tal, é muito... é complicado. Trabalho agora vai ser da pessoa que vai editar esse vídeo, tá? Mas enfim, família boa. Esse é o meu conselho, não perdoem ninguém. Não perdoem ninguém. A não ser vocês mesmos. Tenham atenção, quem está a criar a vossa realidade são vocês mesmos. Tudo que está aqui à minha volta, eu é que criei, eu é que atraí tudo que está aqui à minha volta. Eu é que atraí as pessoas, realidade, tudo que está à minha volta, eu é que atraí. O universo ressona, traz, devolve, vamos assim dizer, devolve. Mas Mário, então estás a querer dizer que nessa teoria, se Jesus também foi atacado, foi crucificado, foi morto, quer dizer então que Jesus atacou primeiro? Sim. E o que é que Jesus falava? Não, mas Jesus nunca pecou, só assim não bate certo. Sim, também podemos concordar com isso, Jesus nunca pecou, mas é só entender basicamente o contexto que eu estou a querer colocar isso. Jesus, ele fez o quê? Ele falava para as pessoas as verdades. E a própria Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a palavra, ela é como faca de dois gumes. A palavra é penetrante, é cortante. A palavra é firme. Tem passagens que falam sobre isso. Eu não estou aqui a lembrar. Quando eu não lembrar, se calhar vou colocar aqui no vídeo. Sim, então se a palavra é uma faca de dois gumes, se a palavra é faca, se a palavra corta, se acontece tudo isso com a palavra, então quer dizer que existe sim, ou existiu sim, uma primeira ação. A verdade que era ele em si era a lei, o que ele falava era a lei, o agir dele era a lei, ele se posicionava como a lei e fazia as coisas acontecerem. Então, de certa forma, é o que aconteceu. O que ele falava era a lei, ele era a própria lei e projetava essas palavras, né, para as pessoas. Automaticamente ele também foi atacado por conta disso. Ele lançou as palavras, depois ele também recebia as palavras. Ele foi chamado de Beelzebub, pronto. Isso também não estou a querer dizer que era verdade, mas ele fez uma primeira ação
e teve as reações todas. Então, até ali, epá, a teoria ainda acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Para quem tem algum contributo a dar a mais, é só escrever aqui nos comentários. Quem sabe mais do que eu acerca dessas coisas, eu estou a pedir muito isso, porque eu sei que eu só estou a começar agora, mas já estou a querer partilhar muitas das coisas. Então, quero aprender mais, quero mergulhar mais. Para quem sabe mais, entra em contato ou comenta, fala alguma coisa ali. Se esse vídeo fez sentido para você, dá aqui um props, dá o teu parecer, põe aí o like, partilha. Para quem está para gostar do conteúdo, subscreve no canal, dá aqui um parecer, se calhar de alguma coisa que podemos falar, podemos também criar outras dinâmicas, criar lives e tal. Então, estamos aqui para isso, tá, família boa? Paz e amor do vosso boy. Tamo junto.